discutir um tema extremamente relevante para a prática diária na atenção primária em saúde, né? Que são as urgências neurológicas. Hoje a gente vai focar em 3 situações que exigem um reconhecimento rápido e vocês têm que ter uma conduta inicial muito segura, que é o acidente vascular cerebral, a crise convulsiva e a meningite. O objetivo da apresentação de hoje não é esgotar esses assuntos, até porque a gente precisaria de horas para poder falar sobre tudo isso, mas oferecer uma abordagem mais prática para vocês, aplicável e objetiva sobre o que deve ser feito nos primeiros 60 minutos. Na atenção primária em saúde, muitas vezes não é possível fechar o diagnóstico definitivo naquele momento, mas é perfeitamente possível reconhecer a gravidade, estabilizar o paciente, evitar erros e acionar o fluxo adequado sem atrasos, né? E nas urgências neurológicas, isso é que muda o desfecho, tá? Próximo slide, por favor. A atenção primária em saúde é porta de entrada da rede e tem papel central no primeiro atendimento. Isso inclui reconhecer gravidade, iniciar medidas de estabilização e garantir encaminhamento responsável. Isso daí não pode ter atraso. Então, na urgência neurológica, reconhecer cedo e agir rápido muda o desfecho. É o que eu sempre falo. Tempo é cérebro. Próximo slide, por favor. Ok. Então, antes de entrar em cada condição separadamente, eu gostaria de destacar um ponto central. Existe um conjunto de medidas iniciais que servem para as 3 situações. Eu costumo de chamar isso de pacote dos 5, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o ABCDE, né? O ATLS. Então, vamos avaliar a oximetria e os sinais vitais do paciente. Ou seja, antes de a gente pensar em nome, diagnóstico, a gente precisa olhar via aérea, ventilação, circulação, estado neurológico e realizar a exposição. A equipe precisa identificar rapidamente se o paciente tem uma hipóxia, se ele tem uma instabilidade, se ele está com alterações hemodinâmicas, se ele tem febre, rebaixamento de nível de consciência, se ele tem sinais de deterioração clínica. Depois disso, ele vai avaliar se o paciente está com alteração de glicemia capilar. A glicemia precisa ser checada o quanto antes, porque hipoglicemia muitas vezes pode simular AVC, ela pode precipitar uma crise convulsiva e pode confundir completamente o quadro clínico do paciente. É uma medida simples, rápida e tem um altíssimo valor. E o terceiro ponto que a gente tem que avaliar é a hora de início ou a última vez que o paciente esteve bem, certo? Esse ponto é decisivo, especialmente no AVC. Então, quando o paciente não consegue informar, a equipe deve perguntar ao acompanhante qual foi a última vez que ele esteve normal. Então, esse horário ele precisa ser registrado e repassado para o colega. Então, o quarto ponto que a gente tem que avaliar aqui é a temperatura, porque febre muda muito o raciocínio. E aumenta a suspeita de infecção do sistema nervoso central e pode também estar associada à crise convulsiva, especialmente em alguns contextos, como da meningite, que a gente vai ver mais na frente. E o quinto é acionar a referência e transporte cedo. Um erro muito comum é a gente gastar tempo demais tentando resolver tudo localmente. E em urgência neurológica, o melhor resultado geralmente vem de reconhecer cedo, estabilizar o paciente, colocar o paciente no fluxo certo e, em seguida, já encaminhar ele para o centro de referência. Então, se a equipe da atenção primária internalizar esse pacote dos 5, já vai fazer uma diferença enorme para o paciente. Vamos para o próximo slide, por favor. Ok. Então, a gente tem essa sigla, FAST, certo? Que é face, face, arm, speech e time. Tá? Então, face, braço, fala e tempo. Então, começando pelo AVC. O ponto principal aqui é reconhecer rapidamente que a gente está diante de um paciente com déficit neurológico focal agudo. E nesses quatro pontos. Então, a principal ferramenta que a gente vai utilizar é o FAST. Então, ele vai avaliar se o paciente tem alteração na face, no braço, na fala e em quanto tempo que houve o AVC, certo? Então, se o paciente apresenta uma assimetria facial,
se ele tem uma fraqueza em um braço ou na perna, se ele tem alteração de fala, que houve um início súbito e não algo mais crônico, a gente deve tratar isso como AVC até prova em contrário. Então, mas além desses 4 itens, a gente precisa estar atento ao sinal de maior gravidade, aos outros sinais de maior gravidade, que é rebaixamento do nível de consciência, certo? Desvio do olhar, afasia é importante e piora progressiva do déficit. Ataxia também tem que ser avaliada, vômitos, cefaleia súbita intensa, e esses elementos podem sugerir um AVC mais extenso, com comprometimento da circulação posterior, hemorragia ou deterioração neurológica em curso. Eu acho que a mensagem prática aqui para nós é a seguinte: déficit focal súbito é AVC até prova em contrário. A gente não deve cair naquela armadilha de esperar o paciente melhorar, assumir que é só uma labirintite, é só uma pressão alta, é só uma hipoglicemia, sem checar corretamente o paciente antes de determinar o diagnóstico. Então, na atenção primária em saúde, o grande diferencial não é só fazer um exame neurológico sofisticado, é reconhecer rápido que aquele paciente precisa entrar imediatamente em um fluxo de urgência, certo? Próximo slide, por favor. E a primeira hora é decisiva, né? Então, na primeira hora do AVC, na atenção primária, a lógica é muito simples. Primeiros 10 minutos, a gente tem uns pontos que são essenciais, que é checar a glicemia, registrar a última vez que o paciente estava bem, perguntar sobre o uso de medicações, principalmente de anticoagulantes, fazer um exame neurológico curto, objetivo e direcionado. A gente não precisa fazer um exame muito complexo, a gente tem que avaliar aqueles 4 pontos, principalmente, a fala, a força. A gente tem que avaliar também pupila, se tem alteração de simetria facial, se houve rebaixamento de nível de consciência e se também teve um desvio de olhar conjugado, né? Então, outro ponto importante é a gente manter o paciente sem ingestão oral, até que a gente consiga melhorar a avaliação, porque pode ter risco de broncoaspiração. Depois disso, quando a gente for para os de 10 a 60 minutos, que a gente está focando aqui na primeira hora, o próximo passo é acionar o fluxo, monitorar e não atrasar por causa de detalhes. Então, aqui vale, a gente tem que insistir muito no papel da APS. Não é resolver o AVC. O papel da atenção primária em saúde é reconhecer, estabilizar, registrar as informações que são mais críticas, garantir o encaminhamento rápido para o local onde ele vai fazer um exame de neuroimagem adequado, seja uma tomografia, uma ressonância, isso daí vai variar de caso a caso, e um tratamento específico. Um erro frequente é a gente perder tempo tentando normalizar a pressão, repetindo a avaliação sem necessidade, aguardando que o paciente melhore espontaneamente. Quando a gente está em urgência cerebrovascular, tempo perdido é tecido cerebral perdido, certo? Então, aquilo que a gente sempre fala em neurocirurgia e neurologia, time is brain. Então, tempo é cérebro. Então, de forma prática, glicemia, tempo de início, que houve o AVC, uso de anticoagulante, fazer um exame neurológico breve, avaliar se o paciente está em jejum, quando foi a última refeição que ele fez, e fazer uma monitorização e um fluxo precoce do paciente, certo? Vamos para a próxima, por favor. Então, a convulsão, o que vai definir a urgência? Passando agora para a crise convulsiva, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é: o paciente está convulsionando agora? Se essa crise dura 5 minutos ou mais, a gente deve considerar um estado de mal epilético até que a gente tenha uma prova em contrário. Isso é uma emergência neurológica. E esse potencial de lesão secundária tem que ser levado em consideração. Então, hipoxemia, acidose, broncoaspiração e instabilidade sistêmica
podem ocorrer nesses casos. Então, outro ponto de alerta são crises repetidas, sem recuperação completa entre elas, ou quando o paciente tem um rebaixamento persistente do nível de consciência depois da crise. Essas situações que vão indicar se a gente tem a necessidade de uma transferência urgente do paciente. E aqui, novamente, a glicemia capilar é obrigatória. Então, hipoglicemia pode precipitar crise, pode causar rebaixamento, pode mudar completamente a conduta que a gente estabeleceu inicialmente. Portanto, nessa parte, a mensagem central é: se o paciente tem uma crise prolongada, se ele tem crises repetidas e recuperação inadequada depois da crise, esses marcadores são de gravidade e a gente vai ter que fazer uma ação imediata. Próximo slide, por favor. Então, na primeira hora da crise convulsiva, a gente precisa primeiro separar esses dois cenários. O primeiro é o paciente em crise ativa. Nesse caso, a conduta inicial é proteger a via aérea, posicionar o paciente em decúbito lateral, oferecer oxigênio se necessário, checar glicemia quanto antes, cronometrar quanto tempo durou essa crise e administrar a medicação conforme o protocolo. Vocês vão saber qual tipo de medicação vai ter na UBS, na atenção primária que vocês estão trabalhando. Ao mesmo tempo, a gente deve organizar uma transferência quando tiver uma crise prolongada, quando a recuperação for inadequada ou se ele tiver recorrente, né? Crises recorrentes. O segundo cenário que a gente tem que avaliar é se o paciente cuja crise já cessou. Então, aí a gente vai avaliar se ele voltou ao estado basal dele ou se ele continua rebaixado, se ele tem déficit focal, se ele tem confusão, se ele tem febre, se ele tem trauma, se tem histórico de gestação, ou se está se há uma suspeita de uma intoxicação. E isso daí vai tornar o quadro dele muito mais preocupante. Então, também é importante lembrar que déficit focal, depois de crise, pode ser a paralisia de Todd, que às vezes a gente confunde com AVC, que é aquela paralisia do paciente que teve uma crise convulsiva, mas ela é totalmente reversível, tá? Mas existe também a possibilidade de ser um AVC numa paralisia pós-AVC. Então, isso daí tem que ser avaliado com bastante cautela. Então, isso nunca deve ser banalizado. Na atenção primária em saúde, a equipe de enfermagem tem um papel fundamental, principalmente cronometrar, monitorar, registrar, deve se posicionar corretamente o paciente, observar como é que ele está reagindo, se ele está com uma oxigenação adequada, a saturação está boa, e reconhecer se ele está rebaixando o nível de consciência. Em resumo, quando o paciente tiver convulsão, a primeira hora exige proteção do paciente. E a gente tem que buscar ativamente quais são as causas da crise, se existe uma causa determinada, e tratar o quanto antes com suporte avançado de vida. Próximo slide, por favor. E, por fim, vamos falar sobre a meningite. Aqui o grande desafio não é subestimar o quadro. A gente não pode subestimar o quadro de meningite. A gente deve sempre suspeitar de meningite ou de outra infecção do sistema nervoso central quando o paciente tiver uma febre associada a cefaleia importante, rigidez de nuca, fotofobia, vômitos e alteração do nível de consciência. Nem todo paciente vem com o quadro completo. Então, às vezes, a apresentação é mais sutil, principalmente nos idosos, nos imunossuprimidos, nas crianças, isso daí pode variar. Então, por isso, a avaliação clínica, ela precisa ser bem vigilante. Um sinal de alerta máximo para esses pacientes é se tem presença de petequias ou de púrpura. E isso pode indicar aquela doença meningocócica invasiva, que mostra que o paciente já está com uma gravidade e com uma evolução mais avançada, né? Então, na atenção primária em saúde, a conduta é estabilizar, isolar, conforme o protocolo, reconhecer a gravidade, providenciar a transferência o quanto antes. E tem também um ponto muito importante quando a suspeita clínica é alta e se houver um atraso relevante para acesso a um serviço de referência.
O antibiótico precoce é o que vai fazer e mudar o desfecho do paciente. Então, ele não pode ser retardado. Então, em situações sugestivas de gravidade, esse excesso de espera prejudica o paciente. Então, aqui, mais uma vez, o papel da APS não é concluir toda uma investigação, mas reconhecer um quadro potencialmente grave, iniciar as medidas iniciais adequadas, iniciar o antibiótico de maneira precoce e garantir um encaminhamento rápido para o paciente. Próximo slide, por favor. Para encerrar, eu gostaria de resumir tudo em um checklist para que a gente faça na primeira hora nas urgências neurológicas dos pacientes da APS, certo? Então, primeiro de tudo, fazer um ABCDE adequado, a oximetria, ver os sinais vitais do paciente, a glicemia. Segundo, a gente vai registrar a hora de início ou a última vez que ele esteve bem. Terceiro, reconhecer o mais rapidamente precoce o padrão clínico predominante, se esse paciente está tendo déficit focal, se ele está tendo uma crise convulsiva ou se é uma crise infecciosa, neurológica associada. O quarto ponto é identificar os sinais de gravidade. O quinto ponto é acionar o mais cedo possível o transporte e a referência adequada. E o sexto ponto é não perder tempo com detalhes que não vão mudar a decisão inicial. Então, se eu puder deixar uma mensagem final para vocês, é essa. No AVC, tempo é cérebro. Na convulsão, a crise prolongada é uma emergência. E na meningite, a suspeita, quanto mais alta, exige uma ação mais rápida e um antibiótico precoce. Então, a atenção primária em saúde não precisa ter todos os recursos para fazer a diferença. O que vocês precisam é reconhecer cedo, agir com segurança e colocar o paciente no caminho certo o mais rápido possível. Muito obrigado a todos e agradeço aí a oportunidade do Telesaúde.